Oi, aqui é Augusto Miranda, canal Espontâneo. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que é muito delicado e que para muitos é melhor não se tocar nesse assunto. Muitos não querem saber, muitos não querem falar e preferem aceitar as coisas como lhes são impostas, não importa se verdadeiras ou mentirosas. Nós vamos falar sobre os cristãos. Nós estamos numa guerra entre os filhos de Israel contra o Hamas. E nós vimos as atrocidades que ocorreram para que Israel reagisse e estivesse infiltrado por terra com tropas na faixa de Gaza, no norte da faixa de Gaza, já dividiu a cidade de Gaza. E ali encontram muitos túneis subterrâneos, são verdadeiras estratégias que vêm há 2 décadas sendo construídas para destruir Israel, para montar emboscadas. E a tristeza é essa. Quando o Hamas, no dia 7 de outubro, invadiu Israel e decapitou bebês, crianças, estuprou as mulheres, matou vovós na frente dos netos, depois quebrou as pernas das crianças e fez aquelas atrocidades todas, nós estamos diante de atos terroristas na essência da palavra. E nós, como cristãos, temos que nos posicionar. No mundo não dá para não nos posicionarmos. O homem, a mulher que não se posiciona é um homem sem identidade, não sabe a que veio, o que é. Na verdade, precisamos sim nos identificar e nos posicionar. E a nossa posição e a posição de todo cristão deve ser ao lado de Israel, o povo de Deus. Jesus disse que a salvação vem dos judeus quando ele abordou a mulher samaritana. E o apóstolo Paulo diz que há um plano de salvação para os judeus. A palavra de Deus diz que os judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias. Eles se equivocaram, acharam que o Messias viria com um poder de tomar de Roma o governo, implantar um governo mundial. Não, eles não souberam, não entenderam que o Messias viria primeiro como um cordeiro sofredor, para depois sim voltar com poder e glória. Mas então nós temos aí os cristãos e os judeus. Nós temos que reconhecer e temos que trabalhar, entender bem essa questão, porque cristãos, esse termo ele é abrangente demais. Os cristãos não são iguais uns aos outros. Aqueles que se intitulam cristãos não se parecem uns com outros. Existem cristãos de todas as formas. Então, a grande divisão que há no cristianismo, na verdade, são 3. É o cristianismo, né, que é da Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, é a Igreja Católica Apostólica Grega e os evangélicos. Todos são chamados de cristãos, até seitas espíritas são chamadas de cristãs. Mas qual a diferença que há? Vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra católico é uma belíssima palavra. E significa universal, significa para todos. A igreja é católica, ou seja, a igreja é para todos. Mas esse católico não é um substantivo, é um adjetivo. Adjetivo qualifica e substantivo dá um nome próprio a uma organização, por exemplo, ou uma pessoa. A igreja sempre foi católica, porque o evangelho é para todo mundo. Jesus disse, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ensine, faça discípulos, ensine aquilo que eu tenho ensinado. Então, a catolicidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, isso é catolicidade. Então o evangelho é católico, sim, a igreja é católica, mas não é um substantivo, aprenda isso, é um adjetivo. Então quando os pais da igreja, que são aqueles que lideraram a igreja nos primeiros séculos, afirmaram no ano 100, no ano 200, no ano 300, por exemplo, que a igreja era católica, não estava se referindo a nenhuma instituição, a nenhuma mitra, a nenhum órgão, mas dizendo a qualidade da igreja, que era para pregar o evangelho para todo mundo. O evangelho é universal, o evangelho é católico. Católico é adjetivo, não confunda com substantivo. O substantivo surgiu só no 4º século, porque com a união do Estado do Império Romano com líderes, alguns líderes, 300 líderes, Constantino os reuniu e formou um concílio e montou uma igreja, aí sim deu o nome substantivo, Igreja Católica. Logo depois presenteou-os com terras, com poder, com glória e honra deste mundo, não do reino dos céus, porque ele não tinha.
Ele deu o palácio que hoje é o governo da Itália ao bispo de Roma, altamente politizado até os dentes. E no ano 380 eles criaram a figura do herege para combater e matar todo aquele que não seguisse as doutrinas de Constantino, da igreja poderosíssima que surgiu, nada tendo a ver com Jesus Cristo, absolutamente nada. O diabo chegou para Jesus e disse: tudo isso te darei, mostrou no monte a glória do mundo, se você se prostrar e me adorar. Ele disse: sai para trás de mim, Satanás. Só a Yahvé teu Deus adorarás e só ele prestarás culto. Mas aqueles 300 líderes não tiveram a coragem de falar para Constantino a mesma coisa. Receberam poder, terras e mais terras do Império Romano, se tornaram poderosíssimos na política, na economia, nas finanças, nas influências, começaram a influenciar o mundo e começaram a perseguir aqueles que não aceitavam seus ensinos, seus dogmas, suas doutrinas que eram criadas período após período. Então nós temos também depois o grande cisma, que surge a Igreja Católica Grega, ou a Igreja Ortodoxa Grega, que também combate as ideias, que muitas delas que surgiram. Mas e os evangélicos? Alguns dizem que surgiram os evangélicos com a reforma. Sim, com a reforma surgiram muitos evangélicos, mas havia um povo que vinha nas beiradas, o povo perseguido, o povo que era massacrado, o povo que era morto. Esse nunca deixou de existir. Ou você pensa que aqueles 300 líderes era a totalidade dos que criam Jesus? Muitos não aceitaram, muitos compreenderam, muitos discerniram que não se deveria misturar a fé com o Estado e entregar-se ao imperador romano de um povo pagão, altamente pagão, de um governo altamente pagão, idólatra, e abrir mão dos princípios do evangelho. Foi isso que aconteceu. Então nós temos esses tipos de cristãos. Agora, por que estou dizendo isso nesse contexto de guerra Israel-Hamas? Porque o judeu, ele está sendo abraçado pelos cristãos, a maioria dos cristãos. Os cristãos que amam a Deus e compreendem a palavra de Deus, respeitam e amam os judeus. Mas a história nega isso. A história mostra que os cristãos massacraram os judeus. A história mostra que os cristãos perseguiram os judeus. Eu vou resumir em 3 etapas, bem simples. A primeira, Fernando e Isabel, os reis católicos espanhóis, em 1493 expulsou os judeus de sua terra e roubou seus bens, seu patrimônio, expropriou-os. 100 mil desses foram para Portugal. Em Portugal tinha 300 mil judeus e tinham 700 mil portugueses. Então chegaram 100 mil, foram recebidos, se tornaram 400 mil judeus. 100 mil judeus espanhóis, 100 mil judeus portugueses e 700 mil somente portugueses. Então ficou 1.100.000 habitantes. E isso preocupou um pouco Portugal, mas os judeus já tinham grande influência no governo, na mídia, nas joalherias, no sistema financeiro, nas universidades, grande influência na sociedade portuguesa. Mas Dom Manuel, pressionado pelo Vaticano, como Ferdinando e Isabel foi na Espanha, ele altamente, com grande pressão do Vaticano, determinou a expulsão de todos os judeus de Portugal em 1497, isto é, 4 anos depois da Espanha. E como ficaram esses judeus? Que situação terrível! Para onde vão 400 mil pessoas assim? Mas como eles tinham muitas influências, tinham amizade com Dom Manuel, Dom Manuel disse que não expropriaria os seus bens se eles saíssem espontaneamente. Mas Dom Manuel não dizia por onde eles sairiam e quando eles sairiam, qual era o limite. Finalmente, pressionado, disse que seria no final do ano e sairiam todos por Lisboa. E eles foram para Lisboa. Chegando em Lisboa, encontraram a Guarda Nacional. Isso que a história diz. A Guarda Nacional, a Guarda Imperial estava lá. E a Guarda Imperial determinou que eles retornassem, que eles não sairiam. E dizem que aí surgiu a expressão ficar a ver navios, porque esperavam encontrar os navios e não tinham navios. E então eles foram ali, lançaram águas na multidão, lógico que não pegou em todo mundo, não pegou, e alguns disseram: vocês agora são cristãos. Vocês são agora cristãos e todos vocês têm que mudar de nome. Nenhum resquício judaico, nenhum resquício que vocês são de Israel. Vocês vão mudar os nomes.
Como vamos achar tantos nomes? Põe nome de ferramenta, nome de animal, nome de fruta, nome de árvore, inventam nome de algum acidente geográfico, inventam os nomes. E assim surgiram tantos sobrenomes em português que dizem respeito a ferramentas, a árvores, a bichos, como aranha, carneiro, cordeiro, coelho, etc, etc. É pera, pereira, é ferreira, é machado e por aí vai. Então surgiram, esses são chamados cristãos novos. Eles tinham rótulos de cristão, por dentro eram judeus. Ora, vamos e convenhamos, Jesus não quer que ninguém seja convertido dessa maneira. Ninguém tem que se converter desse jeito. A conversão com a metralhadora é para outras bandas, para o islamismo. E a conversão pela força é para ditaduras, não para Cristo. Jesus Cristo diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se ele não abrir, ele não entra. Jesus respeita a pessoa, Jesus respeita o judeu, o seu povo. Jesus respeita o ser humano. Ele não invade. Então, lembremos disso. Aí vem para o Brasil, descobre o Brasil 3 anos depois, 1500, e começam a vir as levas para a terra brasileira. A maioria absoluta eram judeus. Foi a grande bênção, o grande escape, a descoberta do Brasil. Vieram para o Brasil, povoaram o Brasil. Aqui eram os cristãos novos, também chamados de maranos, que significa porcos. Então, olha só, o que aconteceu? Aqui no Brasil, bastava alguém denunciar alguma prática que julgava ser judaica, que essa pessoa tinha um processo aberto, rapidamente era condenada e ia para a fogueira, ia morreram muitos. Meu sobrenome é Miranda e Machado. Miranda e Machado, mais de 1.100 homens foram assassinados pela religião por serem judeus aqui no Brasil. Então, os cristãos católicos apostólicos romanos mataram muitos judeus, e hoje o judeu rejeita muitos cristãos por causa deles, e não consegue fazer diferença entre evangélicos, entre aqueles que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, que respeitam a palavra de Deus, que não inventam dogmas, não inventam doutrinas, mas seguem as doutrinas bíblicas, e o judeu tem horror, porque acha que estes que mataram os seus ancestrais, e é com razão que pensam assim, e nós precisamos esclarecer. Eu estudei com judeus, e o dia que eles descobriram que nas nossas igrejas não tinha imagem de escultura, ele não acreditou, ele disse que era mentira minha, que todas as igrejas cristãs têm imagem de escultura. Eles não sabem, eles não souberam, para eles todas têm, todos adoram imagens de esculturas. Não, senhores, existe uma divisão muito clara dentro do cristianismo, e o judaísmo tem horror, ou medo, ou insegurança, ou não confia nos cristãos por aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana fez contra eles. Aqui no Brasil, durante 300 anos, matou, jogou na fogueira. Existe um museu em Minas Gerais, se Deus quiser vou visitá-lo, e ele guarda instrumentos, ferramentas, equipamentos das torturas e das mortes ali em Minas Gerais. Eu vou conhecer, se Deus quiser. E depois de 300 anos eles desistiram de fazer isso, mas os judeus já estavam completamente infiltrados, escondidos, já não se identificavam mais como judeus, já nem sabiam que eram judeus, e agora estão sendo descobertos. Dizem que o Arquivo Nacional de Lisboa está aberto para pesquisadores, para identificar processo por processo todos que foram mortos aqui na terra brasileira. Então fique essa diferença bem clara e escancarada, mas fica uma palavra de esperança, de que Jesus morreu por todos, Jesus morreu pelo ser humano, não importa o que ele abraçou, o que ele fez, não importa o seu passado, não importa ele andou, não importa no que ele creu, não importa se ele acreditou, abraçou e teve como verdadeira qualquer tipo de religião. A religião é coisa para separar uns dos outros, quando Jesus veio para nos salvar e nos buscar o que se perdeu. Deus olha o ser humano, os sentimentos, a dor, os sonhos, as expectativas, os reveses que sofre, aquele que nasce, daqui a pouco é menino, jovem, daqui a pouco homem, daqui a pouco velho, daqui a pouco morre. Quando chega na idade madura, Deus vê o sofrimento da mamãe que vê seu filho perdido, da mamãe que perdeu seu filho querido. Deus vê o sentimento da família que sente dor, Deus vê os problemas financeiros de cada um, Deus vê a nossa luta diária, está pronto a nos ajudar, e muito mais do que isso, ele deu o seu filho, o unigênito, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o verdadeiro Messias, não há outro, não virá outro, o que virá é falso. Este é o Filho de Deus.
Ele pagou com a sua vida e o seu sangue o preço dos nossos pecados, das nossas más escolhas. Ele morreu em nosso lugar. O apóstolo Paulo diz que a cédula que continha a nossa dívida, ele cravou no madeiro. Ele oferece perdão para você e para mim. Ele quer nos lavar por dentro, lavar você, curar você, abençoar você, libertar você, dar paz a você. Essa paz que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma paz que jorra, é uma paz que não importa as circunstâncias. Pode a terra tremer, tudo estremecer, todos os vulcões surgirem, todas as guerras serem deflagradas. Você tem paz, porque você tem Deus dentro de você. É direito seu, é direito meu. Isso não é exclusividade de nenhuma religião. A religião afasta o homem de Deus. A religião odeia a Deus. A religião perseguiu Jesus todos os dias do seu ministério, 24 horas por dia. A religião nada tem a ver com Deus. A religião é a criação do ser humano. Jesus morreu por você, Deus ama você. O Deus de Israel ama toda a terra. O Deus de Israel chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqueles que abençoarem serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Oremos para que haja paz em Israel. Shalom Adonai Israel. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Divulgue esse canal. Eu preciso de você para isso. Eu preciso de que você ore por mim para eu ter condições de fazer novos conteúdos bíblicos e isentos, imunes de tendência, mas honrando sempre a palavra de Deus. Estou disposto a ouvir, a conversar com qualquer pessoa, porque é importante demais. Deixa seu comentário, vale muito a pena seu comentário dentro do vídeo, no comentário do vídeo. Às vezes eu mando pela internet e distribuo, e as pessoas colocam comentário no meu WhatsApp, mas aí não vem para o vídeo. É bom que você coloque no vídeo a sua concordância, a sua concordância, dê o seu like, dê o seu dislike, fala alguma coisa, mas compartilhe esse canal. Augusto Miranda, espontâneo canal, né? Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Amém.